Abramos as nossas Bíblias. Glória a Deus. Santo Evangelho de Mateus. Assim vamos meditar na palavra do Senhor Deus vivo. Na palavra do Eterno Deus. Glória a Deus. Não sei se ainda se lembra dos capítulos, ou do capítulo. Mateus capítulo número 7. Glória a Deus. Mateus capítulo número 7. Capítulo número 7, Mateus, versículo número, já falamos do juízo temerário, as coisas santas, agora vamos falar das coisas santas, glória a Deus. Vamos falar das coisas santas. Capítulo número 7, versículo número 6. Não deis as coisas santas aos cães, ou seja, não deis aos cães as coisas santas, nem deteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Glória a Deus. Jesus Cristo, nascendo de tudo quanto ele estava a falar lá no Sermão da Montanha, ele também preferiu essas palavras. Glória a Deus. Mas propriamente para aqueles que criam nele, sobretudo os seus discípulos, porque ele não poderia falar das palavras das pessoas que ele bem sabia que eram incrédulos, como a multidão de modo geral, para não falar dos fariseus, saduceus, os escribas, os judeus que não acreditavam nele, ou os israelitas que não acreditavam nele. Mas as palavras que ele preferiu-as para aqueles que criam nele, como eu já disse, particularmente para os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Mostra a eles, ou então dizes, fala para eles, sim, glória a Deus, dizendo-lhes que tinham que não entregar, não dar as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. Quem são os cães? Os cães são os demônios, são os diabos. É bem verdade também que os cães têm os seus filhos. Nesse caso, vamos encontrar os humanos, que também são tidos como cães. Por isso, Jesus Cristo chamou de cachorro, cachorrinho, cachorrinha, a mulher, Sirofenícia, que estava a implorar, estava a chorar por Deus na sua vida, ou seja, queria uma resposta, então queria a bênção do Senhor Jesus Cristo para a filha dela que estava moribunda, ou seja, miseravelmente endemoniada. Sim, ela ia implorando atrás do Senhor para que o Senhor curasse a filha dela, mas o Senhor não se importou. Ela gritava, chorava, mas o Senhor não se importava. Nem imagino se fosse hoje nos nossos dias, né? As pessoas iam falar que é assim que ele diz que é homem de Deus, é assim que ele diz que veio para ajudar as pessoas, não está a ajudar. Uns até iam acusar o Senhor, creio que houve pessoas que acusaram naquela altura. Se for nos nossos dias hoje, seria ainda mais pior, né? Uma geração tão perversa como essa, iam dizer que o homem não só é racista, mas também iam falar que o homem é tribalista, que o homem é não sei o quê, olha, só está a ajudar, só ajuda os dele, os estrangeiros não nos ajudam. Tá bem? E o Senhor não se importou. Os discípulos tentaram, sim, é isso mesmo. Os discípulos tentaram intervir, sim, acabaram mesmo intervindo, e um deles disse, Senhor, ajuda ela, para que ela não continue a nos incomodar. Os discípulos também só fizeram a intervenção, não é porque propriamente tinham aquela tamanha vontade de ajudar ela, não, mas porque os gritos da Senhora
da sua imploração, estavam já a incomodar os discípulos. Então os discípulos viram a única maneira de poder tirar essa senhora do nosso lado, ver ela parar e sumir, é mesmo o Senhor atender a ela, porque tentaram, creio eu, tentaram fazer calá-la, tentaram afastá-la, ela não se inquietou, não se incomodou, disse, não, você não vai me impedir, eu quero uma resposta. E eles foram perceber que não adiantava insistirem, só que isso ia criar mais outras situações, enfim, ia piorar os gritos dela. E assim disseram, Senhor, ajuda ela, uma vez que ela continua a nos seguir e a nos incomodar, ajuda ela. E assim o Senhor, olhando para os discípulos, disse-lhes, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Está bem? Porque Jesus está a falar, não é bom pegar a bênção dos filhos de Israel, o filho, e dar aos cachorrinhos. Nesse caso, ela é uma cachorra ou cachorrinha, porque é filha do diabo. O diabo é o cão. Sim, tá bem? O diabo é o cão. E todos aqueles que são que servem ao diabo, que são do mundo, que não são filhos de Deus, também são cães. Tá bem? São cães, por isso você até pode dizer, mas pastor, como é que você confirma que o diabo é o cão? O diabo é o cão, isso tem a coisa de você até questionar, porque a Bíblia está escrito o seguinte, o salmista Davi, quando orava, numa oração profética, como dizem os pentecostais, oração profética, ou então vamos falar uma oração que prefigurava o sofrimento e até, consequentemente, a morte de Cristo, ele disse, Senhor, não deixes a minha alma, não entregues a minha alma, sim, ou a minha predileta, à força do cão. Tá bem? E o salmista, quando fazia essa oração, no Espírito estava a prefigurar aquilo que viria a acontecer com Cristo Jesus. Esse predileta do cão. O cão, desse cão que ele se referia a quem é? É cão humano? Não. É cão espiritual, porque o mesmo Davi também falou, e até Pedro, quando ele discursou, invocou até isso, falou também disso, que o mesmo Davi também se referiu, ou seja, falou, antes da morte dele, ele falou, Senhor, não permitas o teu santo ver corrupção, não permitas o teu santo ver corrupção, nem deixes a alma do teu servo, a minha alma no Hades. Mas o Pedro explica dizendo que esse Davi que fez essa oração, o seu corpo está entre nós. Ele falava lá em Jerusalém. O seu corpo está entre nós, sabe-se muito bem, lá está lá o túmulo dele, lá na cidade natal, Belém. Está lá. E a sua alma, ele disse porque a sua alma não fica, não, o Senhor não deixar a sua alma no Hades, que podemos também hoje chamar de inferno. Mas o seu corpo, que ele disse, para não haver corrupção, está lá, que é essa corrupção? A poder ser, morrer. Tá bem? Se ele tivesse a falar, não deixe o meu espírito ver corrupção, significa também o espírito morrer. E o espírito do homem só morre quando ele peca, porque pecar traz consigo um salário que é a morte, e consequentemente morte da alma. E o corpo vai ter consequências físicas, obviamente. Também vai sofrer a corrupção, que é o apodrecimento. Quando for sepultado, vai apodrecer e pronto. E a alma é jogada para o inferno. E esse jogar do inferno da alma é que é chamado de morte diante de Deus. Porque para Deus, de forma normal, todos os humanos ou todos os seres humanos estão vivos, mas só que quem está separado de Deus, esse é que está morto, porque não tem a vida, porque só Deus é a vida. Então como é que estás a dizer que todos dentro de Deus estão vivos? Sim, porque tanto que estão no inferno, que estão a gemer, como aqueles que estão no céu, Deus os vê, todos eles, ao mesmo tempo, tá bem? Então, diante da presença de Deus, esses não é de forma simples, de forma normal. A morte não é aquilo que tem a ver com o desaparecer do físico para o espiritual, porque quer os que estão no físico, quer os que estão no espírito, quer os que estão no espírito, nesse caso, no inferno ou no céu, quer nós que estamos ainda no corpo físico, como falou Pedro, aliás Paulo, estamos no corpo físico, Deus nos vê assim, tá bem? Quer dizer, para Deus não há diferença. Saindo do físico para o espiritual, não muda nada para Deus. A única coisa que faz a diferença
e propriamente não, mas não, que não afeta a Deus diretamente, mesmo para os próprios homens, é quando um ser humano morre, mas morre sem Deus, ou seja, sai do mundo físico, parte do mundo físico, seu homem físico perece, acaba se corrompendo, tá bem? Perece, e a sua alma é jogada para o inferno, tá bom? Porque Deus sabe que lá no inferno é o lugar mesmo de tormento, a sua alma vai ficar lá atormentada e já não há mais solução. Isso é que é morte, porque lá no inferno o amor de Deus não chega, e porque o amor de Deus também não chega, não há lá vida, tá vendo? Não há vida, não há paz, não há nada, não há sossego, é tormento, é fogo, é ranger dos dentes, é enxofre, percebeu? É enxofre, isso aqui é morte. Glória a Deus. Então, voltando ao ponto em que eu estava, Pedro fala que David, o rei, pereceu. Na verdade, sua alma foi salva, mas ainda assim desceu no Hades. Só que como ele havia querido no vivo Deus e se arrependeu dos seus pecados, a sua alma não ficou no lugar dos condenados, ficou no lugar separado, que era chamado de Céu de Abraão, esperando a redenção daquele que viria, o Redentor, tá vendo? De Israel, ou do mundo. Veio, naquele momento, resgatou eles e levou-os. Não os que estavam lá do mundo inteiro, não, mas aqueles que eram israelitas, que criam nele. E claro, aqueles justos também que tinham morrido muito antes de serem israelitas, ou então de haver aquela nação, a nação israelita, que até hoje existe, graças a Deus por isso. Aqueles justos que andaram com Deus, como Enoque, como o próprio Abraão, tá bem? Os outros patriarcas que estavam lá no Egito, como José, por exemplo, né? Glória a Deus nas alturas. Enoque, que andou com Deus e foi que transladado, e não mais se achou. Noé, o grande, que muitos até ficam a cogitar, dizendo que Noé não era um ser humano. É sempre assim, homens, mas era humano, era humano. Glória a Deus nas alturas. Sim, foram arrebatados de lá, tirados de lá, levados para o céu, porque o Senhor Jesus desceu lá. Mas o céu, a sua alma, nesse caso do Senhor, não ficou no Hades, desceu no Hades, mas não ficou lá, tá vendo? Porque ressuscitou dos mortos. E o seu corpo também não viu corrupção, mesmo morto, mas o seu corpo não apodreceu. Não apodreceu. 3 dias, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Amém? Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Então, quando se refere livrar a minha alma, sim, minha predileta da força do cão, esse cão de que a Bíblia se refere é Satanás. E Satanás tem os seus filhos, todos aqueles que creem nele, que servem ele. E como é que se crê e se serve a Satanás? Quando não se crê em Deus, não se busca a Deus, não se serve a Deus, automaticamente, querer ou sem querer, direto ou indiretamente, está a se servir a Satanás, ao diabo. Porque existem 2 senhores, dois mundos virtuais, o do bem e do mal. O do mal é controlado por Satanás. O do bem é aquele que seja controlado por Deus, que é o próprio Deus, e ele é o Senhor Jesus Cristo. E está também o diabo, que é o Senhor para muitos, daqueles que eles servem, que também é um Deus para muitos, aqueles que também adoram. Entendeu? Glória a Deus nas alturas. Todos aqueles que são que são do mundo, que não têm Deus, que não receberam Deus porque não buscaram Deus e não o acharam, são do diabo. E a mulher cananeia, lá da Sirofenícia, era do diabo, porque primeiro não fazia parte da comunidade de Israel, e naquela altura, quando Jesus veio, ele praticamente estava limitado como homem, na carne, só para Israel. Por isso ele disse, também na resposta mesmo ao discípulo, disse: deixa primeiro servir aos filhos, tá bem? Porque eu não vou enviado senão a casa as ovelhas perdidas de Israel. Esse senão, e também deixa primeiro servir os filhos, isso significa
posteriormente serão também visitados, mas já não era ele. Por isso ele disse: eu fui enviado senão a casa de Israel. E deixe primeiro servir os filhos. E o pão dos filhos não se deve dar aos cachorrinhos. Por isso o Senhor fez a obra, depois foi embora e deixou a missão para os discípulos. Os discípulos que tiveram que pregar, tá bem? Para os demais povos. Mas ainda assim Deus levantou um apóstolo para pregar para os gentios. Porque os próprios discípulos também não queriam avançar e pregar para os gentios. Tá bem? Por isso eu disse, quando os discípulos disseram: Senhor, ajuda ela, está nos seguindo, não é porque eles que queriam ou tinham amor pela Senhora, não, porque sentiram-se incomodados. Não está vendo lá porque quem já leu a Bíblia acerca do cego Bartimeu, filho de Timeu, quando começou a gritar, os discípulos, depois a multidão também começaram a dizer: cala, você não vê que mexe, não te ouve, ou que não está a ouvir o seu clamor, fique calado. Ele não parou, continuou a gritar. Tá vendo? Quase a mesma coisa dessa senhora. Essa senhora continuou a gritar, continuou a clamar, até que o Senhor atendeu o seu clamor, pela sua persistência. Também aprendemos uma lição, que você está a clamar, não é porque orou uma vez, clamou uma vez, não recebeu a resposta, que deve desistir, que deve parar, deve continuar a clamar, deve continuar a buscar. Tá bem? Muito bem. O Senhor fala: não deis aos cães as coisas santas, nem deteis aos porcos as vossas pérolas. Tá bem? Não deis aos cães as coisas santas. O que isso significa? Se eu já falei que os cães são os demônios, os diabos, Satanás, o chefe dos cães, e também os humanos também podem ser tidos como cães também, ou cachorrinhos, filhos de cães, enfim, mas vamos falar cães, pronto. E as coisas santas de que o Senhor se referia, que não se deve dar aos cães, o que é isso? Ou quais são essas coisas santas? Primeiro, temos que perceber que, como eu já disse, essa palavra foi dirigida a pessoas que criam no Senhor Jesus Cristo. Tá bem? E só tem coisas santas aquele que acredita no Senhor Jesus Cristo. Isaías falou: santificai-vos, santificai-vos, ó vós que levais os vasos do Senhor. Quando o crente recebe Deus na sua vida, ele recebe vasos. Ele próprio se torna um vaso e também recebe vasos do Senhor na sua vida. Recebe coisas santas para levar, para carregar. Coisas espirituais, não são físicas, não. Não pense que essas coisas santas, a Bíblia está se referindo que o Senhor falava, são coisas físicas, não. São coisas espirituais. Primeiro você recebe a presença de Deus na sua vida, o Espírito Santo, e consequentemente você começa a ter, glória a Deus, começa a fluir em você os frutos do Espírito Santo. Consoante o seu desempenho, os frutos vão surgindo em você, tá bem? Você que era alguém do mundo com aqueles frutos da carne, de repente já é de Deus, e os frutos da carne vão desaparecendo, e no seu lugar vai aparecendo frutos espirituais, ou frutos do Espírito. Dá para perceber? E você carrega consigo, todo crente carrega consigo um depósito. Você não sabia? Um depósito espiritual. Só que esse depósito espiritual não é só um depósito normal, não. Em outra parte, o Senhor chama de botija, de azeite. Sim. Paulo chama de depósito, o Senhor Jesus Cristo fala de botija, a mesma coisa. Glória a Deus. E todo crente carrega consigo esse depósito. E Paulo fala ao seu discípulo para guardar o depósito do Espírito Santo que estava nele. Por que guardar? Porque você pode entregar isso aos cães. E os cães vandalizarem. E os cães assambarcarem disso. Os cães invadirem e estragarem o depósito, roubarem o depósito. E não só, há pessoas que perdem as coisas. Espiritualmente o crente, quando está buscando Deus, recebe coisas espirituais. Recebe vasos espirituais, recebe coisas santas. Está percebendo? Uns recebem a palavra, tá vendo? No Espírito. É claro que não acontece no momento que você logo nasceu de novo, lá está acontecendo tudo. Não. Você nasce de novo, importa que você continue, ir crescendo. Enquanto você vai crescendo, você vai conquistando as coisas. Tá vendo? Você vai tomando posse de tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós. Você vai tomando posse.
Só que acontece que se você negligenciar, se você baixar a guarda, se você tropeçar, você entrega. Você vai acabar dando essas coisas santas aos cães. Veja, por exemplo, o que aconteceu com Adão. A Eva entregou-se à vontade do que? A luxúria, à vontade da carne, da sua carne, e transgrediu a lei do Senhor, o mandamento do Senhor. E enganou também o seu marido, mas o marido, é claro, que se ele próprio se deixou enganar, porque ele poderia muito bem resistir, ele bem sabia que aquilo que ela via, que a mulher havia praticado, era completamente errado, era contra a palavra do Senhor, Deus vivo. Mesmo a mulher estando aí viva, parece que estava a ver, sim, parece que não aconteceu nada. Adão bem sabia que a mulher já estava morta. Está vendo? Ele bem sabia que a mulher estava morta, mas ele também olhou consigo mesmo, pronto. Ela praticamente está morta e a qualquer momento vai acontecer o inesperado, então que eu morro também com eles. Acabou se entregando por amor, como se diz, não é? Sim. Acabou se entregando. E quando Adão que se entregou, sabe o que aconteceu? Acabou também entregando as coisas santas e até as pérolas ao quê? Ao cão. Está percebendo? Ao cão e ao porco também. Que é Satanás. Entendeu? Por isso, quando a Eva comeu a fruta, as coisas não estavam intactas, você não sabia. Não penso que houve mudança de estrutura física, nada. Porque se houvesse logo mudança de estrutura física, Adão, acredito, com aquele pavor, aquele medo, creio que não teria aceitado comer o quê, né? Não teria aceitado. Creio eu. Mas como a Eva comeu e parece que não aconteceu nada, Adão sabia que ele estava morto, como eu já disse, que a qualquer momento poderia acontecer tragédia. Mas olhando para em volta, e a mulher, exatamente porque o diabo estava já endemoniado, o demônio já tinha entrado nela, foi usado também a dizer: não, está aqui, eu não ouvi nada, eu estou aqui, eu estou a sentir tudo diferente, estou a ver, não sei de quê, mas como assim? Eu não estou aqui se tivesse morrido, mas Adão, como também não tinha uma grande noção do que isso morrer, praticamente, por isso eu disse, quando eles foram criados, já estavam grandes, foram criados já homens, Adão foi criado já um homem, a Eva já uma mulher, mas ainda assim a mente deles, a forma de pensar, era ainda como se fossem crianças, por isso tinham que crescer, por isso Deus pacientemente descia todos os dias e ensinava a eles. Não sabe o que Deus descia para fazer? Toda vez que Deus descia, instruía eles. Por isso depois Deus deixou que o próprio Adão começasse a tomar coisa para que não fosse como se fosse robô. Tá bem? Ou então pessoas que não tinham vontade própria. E quando a mente de Adão começou quando ele começou a crescer naquele que é a forma de pensar, a mentalidade, foi quando também começou a dar nomes às coisas. Começou a dar nome aos animais, você, aquilo, não sei o que e tal. E depois quando surgiu a mulher, Deus também começou a descer, começou a instruí-los. Começou a instruí-los. Só que, como eu tenho falado, infelizmente aconteceu o que aconteceu. Tá bem? E eles não tinham ainda assim uma noção muito completa, como essa que nós temos hoje, do que é a morte, mais ou menos. Que morrer não significa propriamente, a princípio, que vai desaparecer o corpo físico. Não. Começa no espírito. Depois, no físico, o que? Vai se manifestar, que é o passamento físico. O corpo físico vai cair, vai voltar para o pó. A única coisa que eles sabiam, aquilo que Deus tinha falado, claro, que Deus falou depois que foram sentenciados, que do pó vieste, do pó voltarás. Adão entendeu, então pronto, o meu corpo vai voltar ao pó. Mas muito antes disso, Deus tinha falado que se vocês pecarem vão morrer. Mas Deus não lhes detalhou a princípio o que é isso morrer. Por isso eu já disse, Deus descia, instruía a eles, ensinava a eles. Isso assim, eles perguntavam, mas assim, não sei o que. Se de acordo com a capacidade deles, perguntavam. E Deus ia instruindo eles, até aquilo que eles não perguntavam, Deus mostrava isso aqui, lá no Jardim do Éden, enquanto ficavam aí a passear, não sei o que, a jogar.
Deus ia falando com eles, tá bem? Era assim, entendeu? Glória a Deus nas alturas, louvado seja o nome do Senhor. Como eu dizia, Adão, glória a Deus, percebeu que a mulher estava morta. Mas como ele não tinha um pleno entendimento, também estava se questionando, mas não estou entendendo, não estou a perceber. Está morta, mas está aqui, está a falar, está não sei o quê, não mudou nem a cor, nem nada. Então o diabo também, usando a mulher, disse, tranquilo, não morri nada. Por que isso morta, afinal de contas? Não mudou nada, está aqui, não sei o quê. Mas ele estava, não, ele ainda está morta, embora alguma coisa não estou a entender, mas está morta. E vejo que as coisas estavam intactas, não mudou nada. No físico, claro. Tá bem? E o que acontece também aos homens. Eles estão a viver suas vidas pecaminosas, estão a andar, estão a comer, a beber, sentem para aquela euforia quando fazem suas obras diabólicas, mundana que eles acham que é normal, que lhes dá alegria. E eles pensam que estão vivos, mas espiritualmente já estão mortos. Já aconteceu com a Eva, espiritualmente já estava morta, mas estava a pensar que ainda estava viva. Não é o que acontece com os homens. Os homens já estão mortos no espírito, mas pensam que estão vivos. E se alegra com os seus atos pecaminosos. Quantos não se alegram? Quanto mais ele peca, ainda mais se alegra. Quantos? Quantos não se alegram que quando dorme, quanto mais mulheres com quem ele se deitar, mais alegre fica. Quanto mais homens com quem se deitar, mais alegre fica. Há homens que dizem, vou ter que me deitar com a mulher daquele fulano. O fulano, quando luta, quando se conseguir, faz festa. A mulher, eu tenho que me deitar com o marido da fulana. Tem não sei o quê. E uns até, mesmo dentro da igreja, como já ouvi histórias, vai lutar, quando conseguir, ou se conseguir, faz festa, tá aí, conseguir. Uma história que eu ouvi de alguém, de uma moça, aquele praticamente é bruxa, né? Então na igreja perseguiram um rapaz que orava muito. Várias tentações passaram, pomba gira nada, mas apareceu uma que disse, eu vou lhe apanhar. Ela está dizendo que qual da fora. Se escapou na mão dos outros, que são fracas, vou lhe apanhar. Mas a moça se vê que ele estava a gostar dele, não sei o quê, que estava a se gostar, não sei o quê, e pronto, parece que iam ficar juntos. Depois de enfraquecer ele, se deitou com ele. Tá bem? E segundo eu vi, lá mesmo em cima do quadro, na cama, a moça que pegou na roupa interior, começou a jogar na cara do indivíduo. Tá bem? Em cima do indivíduo começou a dizer, ora mais então, fala mais que está amarrado, ora mais. Fala mais, queima. Fala mais. Fala mais, queima. Fala mais, não sei o que. Tá bem? Não estamos aqui agora. Você achava que era forte, não sei o que. Agora não estamos aqui. Agora, ora mais. Fala mais, não sei o que. Quer dizer, ela em cima do quê? Do indivíduo, e aqui a zombar ainda do indivíduo. Bruxaria. Tá bem? Ela quer se alegrar, se agabar, saiu daí, se gabar, já era. Mas ele dá para pensar que aquilo é vida, é morte. Matou alguém, mas também ela também está morta. É como a Eva foi impulsionada para matar o marido. O sentido também não vai ficar só, vamos nós dois, como se diz, né? Vamos nós dois. Tá bem? Vamos nós dois. E quando Adão comeu, percebeu? Foi quando de repente as coisas mudaram. Assim mesmo que ele comeu, de repente o poder que ele tinha fugiu dele. Tá bem? Aquela autoridade espiritual que ele tinha, a chave que Deus lhe tinha dado. Adão tinha essa chave, você não sabia. Tinha a chave de fechar e de abrir. De repente, entregou ao cão.
No espírito, assim que ele comeu, ele voluntariamente pegou e entregou ao cão. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo apareceu, eu estava no deserto e o diabo apareceu. Ele sabe o que o diabo falou? Na segunda tentação, a primeira foi: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E qual foi a segunda, para quem lê a Bíblia? Quero ainda aí ver. Qual foi a segunda? Já falamos disso, né? Será que me estão a ouvir? Qual foi a segunda? Mesmo que não escrever tudo, pelo menos uma parte. Glória a Deus nas alturas. Se prostrado me adorares, eu te darei isso, porque tu sabes que me foi entregue. Isso é meu, me foi entregue. Quando ele diz que foi entregue, onde que foi entregue? No céu, não. Foi lá no Jardim do Éden. Adão pecou, e o que ele fez? O que aconteceu? Ele próprio, no Espírito, entregou as coisas santas ao cão. E esse cão, é que eu já vou falar, que também a Bíblia chama de antiga serpente. Tá vendo? Entregou ao cão a autoridade, o poder, a chave que ele tinha. Por isso, quando a Bíblia fala, quem já leu, vamos chegar lá, quando nós chegamos ainda vamos falar disso, ainda falarei. A Bíblia diz que Jesus, quando desceu no inferno, subiu, ele tomou a chave da morte, do inferno e da morte. Mas se Deus é todo poderoso, então como é que o diabo tinha essa chave da morte e do inferno? Quem já leu a Bíblia agora questione. Eu não vou aprofundar mais nisso. Lá em frente, quando nós chegarmos, vamos chegar. Jesus tem consigo agora a chave da morte e do inferno. E quando é que essa chave da morte e do inferno pararam na mão de Satanás? Quando? Irmão Michel, não é quando Caim matou Abel. Aquilo foi já consequências. Quando Caim matou Abel, aquilo foi consequência. Aquilo foi consequência do que já havia acontecido, não é, Dan? Tá bem? Adão peca, entrega as coisas santas ao cão e as pérolas aos porcos. Os porcos são demônios, são os diabos. O próprio Satanás também é um porco, mas são demônios. Por que são chamados de porco? Eu só vejo um porco. Como é que o porco se comporta? O porco é alguém, é um ser, é um animal, não vou falar alguém, é animal que pode ser lavado. Você pode lavar a porco ou porco, disse Pedro, pode lhe pôr bom perfume, pode lhe pôr joias, ele não vai se importar, não vai querer saber se você lhe pôr joias ou okay. Ele vai novamente sair, se desprender, vai onde? Vai se jogar na lama, vai, ele vai dizer, aquilo eu consigo, você me pôs joias, você me pôs turbantes, braceletas, você me pôs no seu bom perfume, eu não quero saber, eu vou me jogar na lama porque eu me sinto bem na lama. Sim. E você vai correr atrás dele e dizer, ele volta, o que você quer fazer? Não pode, você vai estragar essas coisas santas, essas coisas caras. Ele vai dizer na tua conta. Quem te mandou comprar isso para mim? Quem te mandou vestir-me e colocar-me essas tuas coisas? Essas tuas sandálias de ouro, de prata, não sei de onde, de rubim, não sei de... Eu não quero saber, eu me sinto bem lá no despojador, vai lá, bu. Tá vendo? Ele se sente bem lá. E o cão? O cão é aquele que tu sabes. Pode comer fezes de ser humano, vai pôr fezes para comer, vai lá na lixeira, dá para qualquer coisa. Bom, rapaz, enfim, é cão. Você pode educá-lo, mas a coisa que é coisa do cão. Esses são os diabos. Você vai ver que os demônios são sujos, espíritos imundos. Por isso são chamados, a Bíblia chama de espíritos imundos. São imundos. São porcos. Tá vendo? Sim, o cão vai comer o próprio vômito, não tem problema. Mas nem o ser humano faz isso. Tá vendo? O porco come fezes de humanos, está a comer com toda a maior naturalidade.
Né? Esses são os diabos, são os demônios. Por isso Jesus chamou eles de cães e também porcos. E os bruxos também são cães. Os demônios geral, todos os humanos que não servem a Deus são cães. Mas especificamente os bruxos que servem ao diabo, os bruxos, conscientemente, são quê? São também cães. Certo? São cães e porcos também. Ouviu? Porque é só ver as obras que eles fazem. Tá bem? Porque de forma normal, um ser humano que come carne de humanos, bebe sangue de humanos, não é algo normal. Não é sentido como um ser humano normal. Se reúne em cemitérios, lugares imundos, coisa de porcos e de cães. Então Jesus aconselha os discípulos para não entregarem as coisas santas aos cães. E há coisas que você não deve falar a um ímpio, a um mundano. Essas coisas santas são espirituais. Tá bem? E nós entregamos elas de forma também espiritual. Quando se peca, você entrega as coisas santas aos cães e aos porcos. Tá bem? Mas também, você pode não pecar, mas se você for ter com um ímpio, um feiticeiro, qualquer que seja, há coisas que você não deve falar. Há coisas que Deus mostra para você, o que você ouve da palavra de Deus, ou do conhecimento do reino de Deus, coisas que têm a ver com a sua vida espiritual. Você não deve falar a um ímpio, a um mundano, a um feiticeiro, quer que você tenha com certeza que é feiticeiro, que não tem certeza. Não, deve comunicar a um santo, a um crente, você tem certeza que esse crente, que esse santo, porque vai entender a sua linguagem e vai ser benéfico para vocês os dois. Para você, para ir crescendo. Deus, por exemplo, revela algo a você. Eu vou fazer isso a você. E você vai correr logo, vai falar já. Você saber quem realmente é aquela pessoa, um mundano, um ímpio. Ou até alguém que você sabe que é feiticeiro, vou lhe mostrar. Você vai falar, você vai só se empaiar, como se diz na gíria angolana. Tem que conservar as coisas santas. E não pode logo também levar o seu corpo para os caminhos tortos, porque você levanta o seu corpo para os caminhos tortos, você está a entregar as pérolas aos porcos, as coisas santas aos cães. E, enfim, poderia falar de muita coisa, concernente a isso, mas não há tempo. Tem que terminar por causa da reunião geral que nós temos. Mas saiba que é isso. Bem, saiba que é isso. Deve-se entregar as coisas santas a Deus, as pérolas a Deus. Deus nos deu e nós devemos apresentar a Ele para a honra e glória dEle. Quando Ele nos dá, é tudo para a honra e glória dEle. Não é para nossa honra ou nossa glória, não. Deus honra-nos, sim, Deus honra nos céus. Mas para isso acontecer, você precisa permanecer firme. Tá bem? Deus deu a Adão coisas santas, pérolas, né? Mas Adão acabou entregando ao cão e ao porco, né? Tá bem? E veja agora o caos que seguiu. E Jesus falou, quando você fizer isso, o que vai acontecer? Eles vão pisar estas coisas, vão pisotear, vão profanar as coisas santas e as pérolas. E depois, em seguida, vão se voltar, vão pisar você. Agora, entendeu o que significa? Significa que você perde o poder, certo? O poder espiritual, quando se peca também. Como eu disse, a principal forma de entregar essas coisas santas é pecando. Você entrega esse poder ao diabo. E o diabo, por sua vez, vai vir, porque ele sabe que você já está fragilizado, vai pisotear você. Vai aproveitar da sua fragilidade e vai brincar consigo. Tá bem? Vai brincar. Não é o que aconteceu com Adão. Veja o que aconteceu com Adão. Adão entregou espiritualmente. Depois, quando Deus chegou, por sua justiça, Deus confirmou a sentença. E quando Deus disse que eis por povo voltarás, e disse a serpente animal, foi sentenciada a serpente animal, e vai te rastejar, vais comer pó. Mas espiritualmente também Deus estava a olhar para a serpente espiritual, que é Satanás. Tá bem? E ele, ao dizer que vais comer pó,
esse povo vai andar. Acabou. Deus disse, agora vais ter domínio sobre o homem. Vais matar, vais roubar, vais destruir o homem, vais comer o homem, vais andar no homem, vais fazer do homem, né? Como sua casa. Já que você conseguiu convencer ele, você conseguiu levá-lo à queda, você vai andar sobre ele, você vai se rastejar sobre ele. Não é que acontece hoje? Acontece hoje. Os demônios se apoderaram, se apossam do corpo dos homens, os espíritos imundos, nesse caso. Amém. Antes, nenhum diabo poderia entrar no que como é que ia entrar no que no homem? Não, era só Deus. Deus fez o homem para a sua morada também. Mas daquele dia Deus abandonou o homem e o diabo começou a habitar no homem. Veja que até os diabos acabaram tendo legalidade. Os demônios, o diabo acabaram tendo legalidade de vir no planeta Terra. E Satanás usa o próprio homem também para fabricar diabos. Vocês não sabiam. Para fabricar diabos, para fabricar espíritos imundos. E manda os próprios espíritos imundos, vão se apoderar dos seres humanos também. E como há legalidade, eles vêm e se apossam. Está vendo como é que é tão horrível? E Adão, veja o que seguiu depois de Adão. Expulso do jardim do Éden, perdeu a presença de Deus, o diabo começou a brincar com ele. Só não foi morto porque Deus se compadeceu dele. Para que cumprisse a sua palavra, porque se ele fosse morto, então não tinha como se cumprir a palavra. Tá bem? Da promessa que Deus fez que, da semente de Adão, pisaria na cabeça da serpente, e a serpente iria morder o calcanhar do filho da semente, nesse caso, da mulher. Tem que se cumprir. Por isso Deus, mesmo com todo o sofrimento, não permitiu que fossem mortos. Tem que geraram filhos. Geraram primeiro Caim mata o seu irmão Abel, e depois Deus deu graça, novamente geraram outros filhos, gerou depois Sete, e dele começou a se buscar a Deus, e pronto. Estamos hoje aqui. Amém? Glória a Deus. Então é necessário vigiar e orar. Temos que vigiar e orar. Existem aqueles tropeços que acontecem na caminhada, mas uma coisa são aqueles tropeços que vão acontecendo, e você tropeça, de repente se arrepende e volta a prosseguir, mas existem aqueles que não são tropeços, que são mesmo já uma vida normal, que a pessoa vai fazendo no seu dia a dia. Então isso acaba mesmo fazendo o homem se entregar na mão de Satanás, do diabo. O diabo ter domínio sobre a sua vida. E as pessoas podem perguntar, como é que pode? Então, estou a servir a Deus, mas depois você está a servir a Deus como? Se você está assim, você por exemplo se entregou ao diabo. Deus não é injusto? Deus é justo. Está bem? Deus é justo. Jesus Cristo saiu do inferno, se você não sabia, do Hades, porque a justiça de Deus nele, não é a justiça de Deus simplesmente, é a justiça de Deus nele, porque ele era justo, se fez que soar lá no inferno. Quando as cadeias da morte tentaram prender, você não vai sair aqui, porque quem entra aqui é porque é pecador. E se você entrou aqui porque você é pecador, você não vai sair daqui. Mas de repente a justiça de Deus nele se fez soar. Por isso as cadeias da morte não puderam reter ele lá, e assim ele ressurgiu. Então soou a voz lá do alto, subiu, e as portas do inferno se abriram, e ele teve que sair, e não saiu sozinho. Mas se ele fosse como pecador, na verdade foi lá como pecador por causa dos pecados que ele carregou, mas como eu já disse, não foram dele, então a justiça de Deus neles vai se sentir lá. Mas se ele fosse mesmo com pecados dele praticados aqui na carne, na terra, não sairia. Ainda que ele tentasse clamar, não há pecadores que estão lá a clamar pela misericórdia de Deus. A própria justiça está a dizer, não há misericórdia mais para vocês. O tempo da misericórdia dele foi na terra, e aqui já não há. Está bem? Então é que os que ficam a dizer, mas como é que pode Deus, então estou a buscar Deus, porque a minha vida, não sei o quê. Tem que fazer um exame de consciência. Se é por causa já das portas abertas, ao invés de ficar
a murmurar ou estar aí a murmurar, claro, só para aumentar os pecados, de preferência ou sofrer calado ou implorar a misericórdia de Deus, chorar mesmo, para alcançar a misericórdia de Deus e reconhecer que você está assim por causa de suas brincadeiras. Agora, se fizer o contrário, só vai piorar. Vai passando, vai viando, vai passando, vai ver que os outros estão a progredir, mas você está sempre estagnado e depois frustrado, como muitos, né, acabam desfalecendo, desistindo, achando que não pode. Depois começam até a duvidar daquilo que já acreditaram. Mas se crer, glória a Deus. Permanecer firme, e se estiver passando essa situação, é só fazer aquilo que já disse, se humilhar perante a face do Senhor, vai achar a misericórdia do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Deus sabe. A nossa semelhança é esse pecador está aí, suplicando. Eu jejuo 2 vezes por semana, 2 dízimos de tudo, 2 molas, enfim. Obrigado, Senhor. E saiu. Mas o que o publicano nem ousou levantar as mãos ou então os olhos para os céus, antes batia no seu próprio peito dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado, sim, do que aquele, nesse caso o primeiro, né, aquele que procurou se justificar a si mesmo, e assim que é, condenando o outro, né, porque achou-se que ele era justo, que ele era santo, que ele orava, jejuava, dava esmolas, ofertas, enfim, dízimo de tudo. Mas Deus que não aceitou nada dele. Glória a Deus. Então podemos orar de joelho, podemos orar de pé. Mas agora uma coisa, é que a oração de joelho é uma oração daquelas que nós vemos, como no profeta Elias, lá no Monte Carmelo, dobrou o joelho e começou a orar. Mandou seu servo para ir lá ver no alto mar, ou então para ir lá partir lá do monte, para que eu contemplasse lá no mar, no céu nesse caso, né? Se havia alguma nuvem. E ele não achou a primeira vez, o profeta disse: volte lá 7 vezes. E ele assim o fez, na 7ª achou. E o profeta permaneceu de joelho, orava, prostrado sobre o seu rosto. Então a oração de joelho é uma oração que a princípio mostra humildade, humilhação, digamos assim, diante de Deus. Porque bem sabemos quando nós nos prostramos diante de alguém que está à nossa frente, em pé a nossa aqui diante de nós, estamos a mostrar um ato de humilhação, quer dizer, de humildade. Estamos a nos humilhar, estamos a mostrar que nós somos inferiores a essa pessoa, que ele é mais. Assim também faziam os antigos lá em Israel. O povo israelita fazia isso quando se encontrasse com alguém de grande vulto, alguém que ele tinha em grande estima. O que ele fazia logo? Se apressava a ir ter com essa pessoa, e assim que se encontrava com ele, prostrava-se. E os israelitas, até que faziam o povo hebreu já desde os dias de Abraão e Isaac, que eles aprenderam isso, ele se prostrava de 7 vezes, dobrava a cabeça 7 vezes diante da mesma pessoa. E aquilo mostrava o quê? Simbolizava um ato de grande reverência, de grande respeito, de grande consideração por aquela pessoa. E assim fez também que Jacó, em relação que a seu irmão Isaú, quando ele saía lá da terra de Padã, onde Deus havia abençoado ele, foi só com um bordão, uma botija de azeite, mas voltou em bancos de homens e de animais. Voltou rico, senão não é muito mais do que rico. Voltou milionário. Sim, quando ele se apercebeu que o seu irmão ia ao encontro dele, o glória dele estremeceu, mas depois que lutou com o anjo, porque ele passou a noite orando, prostrado a orar, de repente apareceu um anjo
um homem, né, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, em forma de um anjo, em pé diante dele. E quando ele levantou o rosto, viu assim um homem em pé. De repente o homem simplesmente deu as costas e queria ir embora. Ele não foi à conversa. Agarrou logo o quê? As vestes do homem, do anjo. E quando o anjo começou a procurar livrar-se dele, ele não o deixou. Fez de tudo para tentar livrar-se dele, mas ele não se deixou. E até que o anjo tocou na costa de Jacó. E assim, por causa daquela dor, Jacó já não pôde mais continuar a lutar. E o anjo perguntou-lhe quem era o nome dele. E ele disse Jacó. E ele disse: seu nome já não será mais Jacó, vai ser Israel, porque como homem lutaste com Deus. Ou como homem você lutou com Deus e prevaleceu. Então seu nome será Israel, príncipe de Deus. Sim, príncipe de Deus. Glória a Jesus Cristo. E ele quando sai de lá, vai agora ao encontro do seu irmão. Quando se encontra com o seu irmão, ele se apressou e prostrou-se 7 vezes diante do seu irmão. E aquele Esaú que ia com toda a fúria, o ódio, porque ele já guardava durante aqueles anos que eles haviam passado 20 anos, por causa de ter perdido a primogenitura. Ele próprio que vendeu a primogenitura, o direito de primogenitura, a Jacó, por um prato de lentilhas. Ele não teve mais aquela asa, aquela coragem de ousar levantar a espada, mesmo estando com mais de 400 homens que o acompanhavam. Sim, porque o seu pensamento já era mudado. Deus mudara o seu pensamento. Sim. E ele, quando olhou para Jacó e viu um outro ser, uma outra pessoa. Glória a Deus. Então, quando nós oramos de joelho, estamos a mostrar a Deus que nós só somos humildes. Claro que nem todo que se prostra ou dobra o joelho é verdadeiramente humilde, né? Outros são hipócritas, são falsos, mas Deus conhece os corações. São dos corações. Quando se prostra, quando se dobra o joelho para orar, para se mostrar que não somos nada diante dele, que aquele que está diante de nós, que é o Deus Todo-Poderoso, em quem nós cremos e oramos, é maior que nós. Ele está acima de tudo. Ele é mais alto, é mais sublime. Ele é excelso, é o Senhor. E glória a Deus, Ele merece toda a nossa reverência. E assim vai se cumprir aquela palavra que disse o apóstolo nosso Tiago, também Pedro: humilhai-vos na potente mão de Deus, que Ele a seu tempo vos exaltará. Humilhar-se na potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Glória a Jesus. Então é isso, orar de joelho. E por causa desse ato ter um significado muito grande. Então, as orações que são feitas de joelho tendem a ser orações muito poderosas. Por isso você sente maior dificuldade, vontade de dormir, cansaço, enfim, porque aí também entra maior sacrifício. Porque você ficar muito tempo de joelho, os joelhos logo começam a doer, ficam doridos. Já é diferente que de orar de pé. De pé você pode estar de pé num só único lugar, mas você vai fazendo movimentos, gira aí, gira, ou até pode fazer movimento naquele né? No lugar onde você está. E pronto, se vamos. E essas orações de pé, que se fazem em pé, mas quando são aquelas orações de grande clamor, de revolta, ou então, claro, de clamor mesmo, aquelas como que o povo de Israel fazia, quando eles estivessem a prantear, ou então a clamar, revoltados, muitos deles que punham saco, rasgavam a roupa e começavam logo a clamar pelas ruas, como fez Mardoqueu, lá na cidade de Susa.
Ele não se conteve, não ficou de joelho antes que levantou-se, pôs saco e começou a clamar em plena cidade de Susa. E era um guarda lá do Palácio Real, mais ou menos assim, um guarda lá daqui a Angola, digamos assim, lá do Palácio Presidencial, até lá do Brasil, Portugal, não sei onde. E as pessoas conhecendo, e ele ficar aí, pode vestir saco, tirar roupa, né? Aquela roupa que todos os guardas põem, e ele ficar aí a gritar, ele sabe, todos os seus como esse indivíduo, esse senhor estão doido, pá, está a enlouquecer. Como é que pode isso? Um guarda do Palácio Real ou do Palácio Presidencial está louco com o quê? Vestido de saco. E aqui a fazer isso, todo esquece, todo barulho, a gritar, a clamar. Vão achá-lo de louco, né? Mas Mardoqueu não quis saber disso, clamou e teve os seus resultados. Deus ouviu o seu clamor, glória a Deus. Então é nisso, quando tiver a orar de joelho, ou então quando tiver para orar prostrado, você vai mostrar que não se dá bem, que você estará se humilhando diante de Deus, mas também estará disposto para sacrificar. E agora, às vezes, você vai sentir sono, né? Vai sentir aquele cansaço, vai tentar persistir, então levante, fique de pé, começa a fazer movimento, uma ação de revolta. Não significa que de joelho você não pode orar fervorosamente. Pode-se orar sim, mas se o jugo estiver demasiado, não faz mal você ficar de pé e clama, porque mais vale você orar em pé do que de joelho muito tempo mais que a dormir, né? Não faria muito sentido. O que nós queremos é orar. Como o diabo sabe muito bem que orar de joelho simboliza mesmo que é um ato de humildade e de humilhação diante de Deus, e Deus que não resiste a um coração quebrantado e espírito contrito, ele responde. Então ele se opõe terrivelmente, você sente-se maior dificuldade orando de joelho do que de pé. Do que de pé. Porque de pé você pode ficar fazer movimentos, como eu já disse. Agora, há uns que procuram orar sentados, outros até sentados no sofá, outros na cama. Meu irmão, isso é um ato autêntico de preguiça. Preguiça espiritual. Quando a pessoa fica aqui, sentada no sofá, uns até em frente ao ecrã, em frente ao televisor, ao plasma, não sei o quê, assistir televisão, está aí porque estou orando, porque estou não sei o quê, porque eu estou a buscar a Deus, porque não sei o quê. Não, aquilo é perda de tempo. Quando se fala orar, Jesus disse, entra no quê? No seu quarto, fecha a porta do seu quarto, vai à janela. Você não deve fechar a porta, porque senão se calhar não há porta, se calhar não é necessário. Porque Jesus a falar fecha a porta para impedir incômodo, para impedir a interferência externa ou de pessoas. O intuito de fazer você levantar ou ficar distraído. Separe-se, fique afastado, e assim você vai se comunicar com Deus, porque orar é falar com Deus, entrar em comunhão, em comunicação com o céu. E não pode haver interferência de coisas daqui da terra, porque as coisas daqui da terra só causam distração, só causam distúrbio naquilo que diz respeito à vida espiritual, só causam autêntica preguiça, sonolência, cansaço, enfim. Então é necessário se desligar disso. Você está sentado no sofá, assistir televisão, a comer pipocas, a bater papo e dizer que está a orar ou está a acompanhar a oração. Não. É complicado. Uns até fazem dizem que estão a orar, mas lá na cama, deitados. Se até sentado, não se aconselha muito. Não significa que não pode se orar sentado. Só se ora sentado quando as circunstâncias assim impõem. Mas você está no carro, está não sei onde, no ônibus, ou então nós aqui chamamos de autocarro, está não sei onde, comboio, que no Brasil chama de trem, está não sei onde,
está lá sentado e não há como mais se prostrar ou até para ficar de pé. Então lá mesmo você curva a cabeça, entra no Espírito e começa aqui a orar, a falar com Deus, sem precisar levantar a voz para perturbar as pessoas aqui. Afinal de contas, buscar a Deus é com inteligência. É com inteligência, não fazer o que não. O contrário, ou então aquilo que muitos pensam, tem que perturbar os outros, tem que não sei que não. Não é preciso isso. Tem que usar a inteligência. Glória a Deus. Quando o ambiente é favorável para você clamar, então façam. Agora, aqueles casos que por cada circunstância em que você se encontra em uma circunstância adversa e necessita mesmo de clamar, de levantar clamor, aí já não há como. Você rompe com aquelas barreiras, com aquele protocolo e você avança. Como fez Mardoqueu, rompeu com os protocolos lá do palácio real de Suzã e começou logo a reclamar, né? E todos ficaram em pânico. Queriam saber o que aquilo significava. Até a rainha, quando se percebeu, procurou saber o que aquilo significava. Então disse: pai, o seu tio aí está lá enlouquecendo. Está louco, o seu tio. Está aí a clamar pelas ruas da cidade, em frente até o palácio. Ele vai, gira, volta, vai, não sei o quê. E não só, está no. Só pôs sacos, só está vestido de saco. E praticamente aquilo não é roupa. Não deixa de estar nu. E ela mandou logo apressadamente que mensageiros para saber o que aquilo significava. E Mardoqueu explicou por que ele estava vestido de saco e estava aí a clamar pelas ruas da cidade. Glória a Deus. Então, quando tiver para orar, tire mesmo a preguiça. Não fique deitado na cama. Porque você ficar lá deitado na cama, meu Deus, meu pai. A bolsa já, meu Deus, meu pai. Vai acabar novamente dormindo. Está mostrando que a preguiça está demais, o cansaço, fadiga espiritual. Sentado no sofá mesmo, enquanto há possibilidade de você dobrar o joelho, está sentado no sofá por isso. Essas orações são orações de preguiçosos e Deus não lida com preguiçosos. Deus não quer preguiçosos, não cria preguiçosos. Digo tudo no espírito. Se até mesmo aqui no físico, Deus quer que nós sejamos dinâmicos de respeito à obra dele. Agora imagine no espírito. E nós quando oramos, glória a Deus, e para Deus o que mais vale é o espiritual, não o físico. Porque vai encontrar alguém que parece que no físico é assim, lento, mas não sei o que mais. É alguém mais dinâmico do que qualquer um no mundo do espírito. Né? No mundo do espírito, mais dinâmico do que qualquer um. Assim era Paulo. Paulo, olhando para ele, deu aquela descrição que os pentecostais não vão fazer, todos emocionados. Né? Os pentecostais todos emocionados, querem ele porque Paulo era pentecostal, ele nem sabe qual é o verdadeiro significado de pentecostal. Quando ia falar que pentecostal vem da Pentecoste, lá da festa judaica. E quero ir lá falar porque não sei o que. Infelizmente. Paulo não era nenhum pentecostal, não era não sei, Paulo era de Jesus, era de Cristo, como ele próprio dizia. Ele era de Cristo. Então Paulo tinha uma característica que, por causa da, acredito eu, que não só tinha a ver com a sua natureza, mas também por causa da educação que ele havia alcançado, tanto buscar a Deus ardentemente. Quando se apresentava diante das pessoas, ele falava muito pouco, não falava muito, ele falava pouco e muitas vezes parecia ser assim um lento, um tímido, porque afinal de contas tímido, essa é a minha percepção. Essa é a minha percepção, e acredito que eu esteja certo. Que tímido não significa que não significa ser que, né? Ser um covarde. Então não significa que a pessoa que é cheia de complexo de inferioridade, embora há casos que até possível que se verifique isso. Mas, de forma normal, o Moisés era um tímido, era alguém que a timidez de Moisés originou-se por causa de quê? De ele ser gago. Então, por causa da guerra, preferia ficar mais calado do que falar. Mas vamos ver também que outra passagem diz que Moisés era um homem
que poderoso, um varão poderoso, que, em palavras, lá no Egito, agora vemos ele próprio dizer que eu sou de língua pesada. Significa que aquela circunstância, que aquele facto de ter saído do Egito por aí, viver lá, naquela terra, onde ele se casou, aquilo criou uma que influenciou bastante. Aquilo que se diz, né, que o meio ambiente influencia, ou pode influenciar. Ele influenciou bastante. Então ele ficou também com medo, com receio de que voltar e ter com o faraó, seria a morte certa. Então inventou aí eu sou de língua pesada, não vou conseguir falar diante do faraó, o que eu vou falar? Então em muitos casos, o time prefere ficar mais calado e falar só quando necessário. Ou então uma pessoa que, como eu, né, que prefiro, quer dizer, a minha natureza já, desde criança. Sinto mais a vontade de estar mais calado do que falar. E outra problema me perguntou, mas como é que essa gente consegue falar assim, está sempre a falar, não sei o que, eu fico muito admirado. E eu falo mais quando sou provocado, digo provocado no bom sentido, mas onde você está a falar, passa-me palavra, e eu falo. E às vezes até você passa-me palavra, se é uma conversa que a minha alma até que nem quer ouvir, ou então nem quer ir lá, eu só vou me limitar só aí como aposto, né? Quem conhece aposto como eu, sabe mais ou menos como é que aposto, porque aposto também mais ou menos assim, né? Quer dizer, alguém também que fala pouco. Claro, quando sobe no altar aí já é uma outra coisa. Quando você está falando da palavra, por cada unção, aí já a fluência é bem diferente. Agora assim no dia a dia. Ou então, se for assim, pessoas chegarem mais próximas, aí sim. Aí até, por causa da intimidade, consegue se falar mais, fala-se aqui, fala-se agora. Há pouca intimidade, ou até mesmo pessoas que são conhecidas, mas porque não há razão para tanta conversa, falar tanto e tal, você fica assim mais calado e limita-se mais a ouvir do que falar. Quando falar, poucas palavras, falou, pá, terminou. O que é? Não há nada, não sei o quê. E em muitos casos isso não tem nada a ver com timidez, ou então, aliás, não tem nada a ver com vergonha de não querer falar o complexo de enfermidade. É mesmo que algo que está ligado com a natureza da pessoa, com o caráter da pessoa. E há muitos que quando também vem para falar, ele abre todo mundo fica pasmado, como era Paulo. Paulo estava lá, parece um buelo. Mas quando lhe era dado a oportunidade para falar, abria a boca e falava, era um vulcão. Por isso os da igreja de Corinto, que se tornaram muito carnais, começaram no espírito, gostavam, como disse Paulo, a igreja de que os irmãos lá de Gálatas, se tornaram carnais, começaram a fazer a distinção. Não, eu prefiro Pedro, eu prefiro Apolo é mais eloquente que todos eles. Não, Pedro é mais, Pedro andou com Jesus, Pedro não sei o que é. E uns dizem, não, eu prefiro bem Paulo, porque é Paulo que vem nos explicar aqui, mas é Paulo nosso pai, é Paulo não sei o quê. Tudo carnalidade. E uns dizem, não, mas Paulo é assim muito lento, e não sei o quê. Na verdade, nas suas epístolas, você vê, ele é mesmo forte, sim senhor, você vê, ele é forte, mas agora a presença, ele até fica com medo, cheio de vergonha, a presença é fraca, para não falar que é débil, frasinho, todo pequeno, magrinho, enfim. E ele fica só aí, parece que alguém tem medo ou receio de falar. E quando Paulo se apercebeu disso, ficou chateado. Ele disse, esses estão achando que eu sou fraco, não sei o quê, que as minhas epístolas são fortes, graves, mas a minha presença é fraca. Tomara que quando eu for lá, eu não venha lidar com eles na dureza ou com dureza. Tomara. Por isso também estou a fazer, deixar passar o tempo para que quando eu for lá, eu não vá na minha indignação. Para não lidar com eles na indignação do Espírito. Deu a entender isso, Paulo, a esse irmão de Corinto. E ele respondendo, continuando a responder, dizendo, vocês são carnais? Quando vocês dizem que eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, que Pedro, foram porventura
Esses homens que morreram por vocês, foi porventura Paulo, Cefas ou aqui Apolo que morreu por vocês, ou que morreram por vocês? Não foi porventura Jesus Cristo? Nós simplesmente somos cooperadores da obra de Cristo. Um semeia e um rega, e o que dá o crescimento ao Senhor. Que dá o crescimento ao Senhor. Então, é nisso. Glória a Deus. Portanto, vamos orar, vamos buscar a face do nosso Deus. Deus está no nosso meio. Deus vive para todo sempre. Glória a Deus. Então, se pronto, meu irmão, minha irmã, as irmãs colocando cobertura na cabeça, o lenço, o chapéu, alguma coisa. Ah, mas como é que vou colocar chapéu? Sim, é cobertura. Para a mulher não há nenhum problema quanto a isso. Mas se puser véu, fica mais melhor, né? Digo véu, lenço, vai que seja. Glória a Jesus. Agora, se não tiver aí chapéu, aquela, ou toca, ponha, mas o homem já não. E os falsos profetas, como alguém disse-me hoje, em conversa, não se presencial, né? Sim, a telefone de pessoa de uma igreja, a igreja Maná, cujo líder é o Jorge Tadeu. Os pregadores pregam que sobem no altar de calção, de chapéu, de t-shirts. Ficam aí a pregar, eles são profanos. Para não dizer, muitos deles até são das trevas, eles sobem, fazem aquilo de forma proposital, ou então intencional, para influenciar as pessoas, para levar as pessoas mais ao endurecimento e à condenação. Quantos não vão imitar? Quantos não vão achar que aquilo é normal? Quantos não vão querer também fazer aquilo? Põe chapéu, e outros querem dizer que não, os sacerdotes também ministravam com cobertura na cabeça, os sacerdotes. Eles nem sabem o que é, por isso a Bíblia deve ser entendida no espírito, não na carne. Eles sabem qual é o significado daquilo, e o porquê que os sacerdotes ministravam com a mitra, não sei o que, sobre a cabeça, o sumo sacerdote, e os demais sacerdotes punham o quê? Punham cobertura na cabeça, amarravam aquele que para além de ser algo já também que é ligado à cultura, já do que a cultura deles, mas também tinha um significado espiritual. Porque Deus ordenou que o sacerdote, como sacerdote, tinham que pôr cobertura por cima da cabeça. Nós vemos Paulo a dizer que o homem não pode profetizar, nem pregar, nem orar com quê? Com cobertura da cabeça, porque desonra a Cristo. São duas fases, coisas diferentes. Antigo Testamento e Novo Testamento. E Deus também que estava a lidar com Deus, estava a mostrar aos homens que os judeus haviam percebido em parte. Deus estava a mostrar aos homens que aquilo significava uma realidade espiritual. Uma realidade espiritual. E os judeus, o que eles achavam? Eles punham aquela cobertura, eles diziam, o céu é o limite. Que acima de quê? Acima de nós há alguém que é superior a nós. A quem nós não somos dignos de quê? De nos apresentarmos a Ele. E Deus também estava a mostrar a eles que o céu estava fechado para eles. Você não sabia, meus irmãos? Que o céu estava fechado para eles. Que significa que há uma cobertura por cima de vocês. Vocês vão se limitar só aqui. Na parte que é terrena, há uma cobertura por cima de vocês. Quer dizer, Deus estava mostrando que o céu está fechado para vocês. Vocês vão dar uma mexida, vão fazer serviço, mas o céu está fechado para vocês. Por isso também havia aquela cortina no templo, né? Que separava o Santo dos Santos, ou o Santuário do Santo dos Santos. Céu fechado. Agora aparece Jesus, rasga o véu, e Paulo, entendendo isso, diz que todo aquele que crê, não sei que se converterem, o véu é que é tirado. E o véu é tirado, então não precisa pôr cobertura na cabeça, tira a cobertura, porque Jesus já abriu o caminho, vai pôr cobertura mais para aqui. Deve-se profetizar assim, porque Jesus já abriu o caminho, glória a Deus, e já deu essa liberdade, e achamos essa liberdade nele.
Ele o quê? É a nossa cabeça. Ele que está presente diante de Deus por nós. Então, quando Deus olha para nós, vê Jesus. Ele olha para nós e vê a cabeça, é Cristo. E é Cristo que fala por nós, que intercede por nós. Então não se deve pôr convertido. Quase que o convertido está querendo dizer que não quero Cristo como cabeça em cima de mim. Eu quero uma outra coisa. Ou então querer ofuscar a glória de Cristo. Coisa que aqueles no passado não tinham. Então é necessário entender essas coisas. Quando não se percebe, as pessoas vão querer fazer as coisas da sua maneira. Vão cometendo erros, em cima de erros, heresias e muita coisa, na sua ignorância. E ignorância, para não falar uns até não é ignorância, eles sabem mesmo onde espírito, é porque fizeram pacto com o diabo, como é o caso do Valdemir Santiago. Ele vai fazendo aquilo, é mesmo para profanar, é para dizer, eu não tenho nada a ver com o céu de Deus, eu não tenho nada a ver com Cristo. Cristo para mim não faz parte. E os ignorantes não sabem de nada, só estão aí a serem manipulados, vão avançando naquilo e vão imitando também, achando como algo normal, coitados. Mas isso é conversa. Conversa de bom quê? De bom tom, conversa de quê? De bom gosto. Glória a Deus, porque são palavras edificantes. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Ora bem, vamos começar a orar, meus irmãos, vamos começar. Porque senão vai se falar e a gente quer quando assustar, o tempo de oração foi-se embora. Louvado seja Deus. Resta-nos mais aqui 1 hora e alguns minutos. Se vamos aproveitar para buscarmos a face do Senhor Deus vivo. Aleluia. Então, oremos. Glória a Deus, Pai. Duramos a sua presença.